Olá, alunos! Eu sou a professora Ioná Beatriz e vamos dar início ao nosso trabalho com a unidade 2 do nosso material didático. Nessa unidade, nós vamos compreender um pouco mais sobre as contribuições da psicologia para a educação. Para isso, nós organizamos uma entrevista com a professora Juliana. Olá, Juliana. A Juliana é nossa professora aqui do Departamento de Pedagogia e vai contribuir um pouco para nós, conosco, sobre as discussões em relação ao ensino e à aprendizagem. Juliana, obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Ioná. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de começar, Juliana, discutindo um pouquinho com você a respeito de como as crianças aprendem. Nós estamos analisando no nosso material didático a teoria de Vygotsky. De acordo com ele, como que as nossas crianças aprendem? Então, segundo Vygotsky, ele tem como base no seu trabalho a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento. O que ele coloca? Que para que ocorra aprendizagem é necessário que ocorra desenvolvimento. E ele faz uma inter-relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem através de 3 níveis. Seria o nível de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança já sabe, que ela domina, que ela consegue fazer sozinha. O nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança vai conseguir fazer sozinha com a mediação de alguém mais experiente. E o outro nível, o terceiro nível, que seria o seu grande objeto de estudo, que é o nível de desenvolvimento proximal, que é justamente o caminho que a criança vai percorrer no seu processo de ensino-aprendizagem e onde vai ocorrer, então, o seu desenvolvimento. Vygotsky coloca ainda que para que ocorra aprendizagem, ela se dá a partir das interações, do processo de socialização, da cultura em que a criança está inserida, né, e no meio que ela convive. Então, esses fatores também acabam sendo essenciais para a aprendizagem. No contexto da aprendizagem. Isso. Especialmente sobre a infância, Vygotsky coloca que a aprendizagem deve ocorrer muito através de brinquedos e brincadeiras. Por quê? Porque através dos brinquedos e brincadeiras, as crianças conseguem estabelecer relações e atribuir significados. Então, na medida que a criança atribui significado ao que ela está fazendo, né, intencionalmente vai ocorrer a sua aprendizagem e seu desenvolvimento, então. E nesse sentido, Juliana, dentro desse contexto, qual é o papel do professor no processo de ensino e de aprendizagem? Então, o papel do professor nesse processo, ele é fundamental, pois é o professor que vai organizar os meios para que essa aprendizagem se efetive durante as suas aulas. Então, ele é responsável desde a organização, do planejamento do ambiente, até as escolhas das atividades mais apropriadas para cada uma de suas aulas. Nesse trabalho do professor, ele deixa de ser o centro da aprendizagem, né, como era um tempo atrás, e ele passa a ser o mediador. O que seria ser mediador? Então, ser o articulador dessas ideias, formular hipóteses, propor interações, despertar o interesse nos alunos. E aí a gente tem algumas palavras que são essenciais ao trabalho desse professor, né? Que é estimular a aprendizagem das crianças, buscar a criatividade, propor atividades que tenham como base o pensar, o agir, que ela entenda por que ela está estudando aquilo e onde ela vai usar aquele conhecimento. Então, eu diria que a base do trabalho do professor, ela deve partir, né, através desses estudos de Vygotsky, através da zona de desenvolvimento real. É muito importante que o professor valorize aquilo que a criança já traz para a sala de aula e proponha o seu trabalho, faça o planejamento a partir daquilo que ela já sabe, para valorizar o que ela está trazendo do meio que ela está inserida para a aprendizagem na sala de aula. E nesse sentido, Juliana, qual que é a importância da interação para a aprendizagem? Então, a interação na aprendizagem, ela é uma palavra-chave e essencial, né? Aí nós voltamos a falar acerca do trabalho do professor. Quando o professor vai planejar as suas aulas, ele deve partir da intencionalidade daquela aprendizagem, o que ele busca desenvolver com os seus alunos. Quais são os seus objetivos, né? Isso. E através da intencionalidade daquela ação que ele tem, ele vai pensar: quais são as interações que eu posso propor durante essas atividades? Então, são 3 interações que são essenciais e fundamentais em sala de aula, que é a interação professor-aluno, aluno-professor
e aluno-aluno. Por quê? Porque a gente sabe que na medida em que o professor é o mediador, as crianças aprendem entre elas, entre os pares, atribuem significados entre si e que essa troca entre eles, essas interações entre os diferentes alunos, né, de diferentes personalidades, é essencial para o desenvolvimento e para a construção da aprendizagem. Juliana, muito obrigada pelas suas contribuições, nós aprendemos muito nessa unidade. Eu que agradeço, Ana, muito obrigada pelo convite e eu desejo um ótimo curso a todos vocês. Obrigada. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês e qualquer dúvida, aguardo vocês na plataforma Moodle. Até mais.